Caríssimas pessoas, meus arteiros e arteiras, que bom estarmos aqui para mais um ArtaCast. E esse ArtaCast, ele é para lá de especial. Esse ArtaCast, ele é pop, ele é tech, ele é tudo, porque é um ArtaCast agro. É isso, a gente tem uma alegria e a honra hoje de receber como convidada a diretora do Grupo Schmidt Agrícola, diretora de Gente e Gestão, Juliana Carvalho. Então, a gente vai conversar aqui com a Juliana. Então, Juliana, quero te dar as boas-vindas. Bem-vinda ao nosso ArtaCast. Juliana é diretora, como eu falei há pouco para vocês, de Gente e Gestão da Schmidt Agrícola, que é um dos grupos mais promissores, mais relevantes do oeste da Bahia. E para quem não é da Bahia, entender o que é o oeste da Bahia, que foi para mim, que sou baiana, uma grande descoberta há 3 anos, é uma das áreas mais extraordinárias e que nos remete à chegada, né, de Pedro Álvares Cabral aqui, porque esta terra em se plantando tudo dá. Então, eu estou aqui inspirada pelo 2 de julho recente, a gente está gravando esse episódio no dia 4 de julho, e Juliana, além do papel que tem sido transformador, muito do que a gente fala aqui com vocês já há um tempão, também é hoje diretora voluntária da BRH, diretora de inovação e também diretora do Comitê de Inclusão e Diversidade pela BRH no Núcleo Oeste da Bahia. Então, Juliana, seja muito bem-vinda. Que esse seja um bate-papo e um momento ótimo, né, de troca, assim, de conhecimento. Fique à vontade, o ArtaCast nesse momento é sua casa. E eu já quero começar te provocando, né, porque a gente tem falado dessa coisa de gestão estratégica de pessoas. E a gente fala isso para variados segmentos. E quando eu cheguei no agro falando sobre isso, eu vi umas carinhas assim assustadas, ou desconfiadas, ou cheias de dúvidas. Então, eu já vou começar te pedindo para falar sobre isso. Quais têm sido os seus desafios em trazer essa cultura de cuidar de gente de maneira estratégica no agro? Né? Mais uma vez, muito bem-vinda e vamos começar essa nossa conversa. Fabiola, muito bom estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite. Tenho certeza que vai ser um papo muito bom, daqueles que a gente sempre tem, sem câmera, né? Sem câmera, sim. Pois é. Bom, eu acho que o primeiro grande desafio que eu enfrentei quando eu cheguei aqui no oeste da Bahia, eu sou paulista e já trabalhei em empresas do agro em outros estados brasileiros, eu trabalhei no Mato Grosso do Sul, São Paulo. Eu senti muita falta de pessoas para o RH, pessoas capacitadas com a mesma mentalidade que eu vim. Sim. Então, foi quase que um levantar bandeira solitário que eu tive. Então, eu tinha uma equipe de pessoas para trabalhar e eu não abri mão dessa equipe. Perfeito. Eles não entendiam do que eu estava falando, quando eu falo de estratégico, de como que faz. Falei, vou ensinar, né? Até porque em vários momentos nós procuramos por profissionais que tivessem esse mindset de vir com essa visão do estratégico, e a gente fala assim, tá, mas o que é estratégico? As pessoas acabam entendendo que é uma empresa que tem planejamento, é uma empresa que tem uma certa burocracia com políticas, com normas, tudo muito bem estruturado. E não tem nenhuma relação com isso, né? Perfeito. Quando a gente olha para o que é estratégico, como é que a área de RH acompanha o negócio. Né? Existe um negócio que é, aqui no nosso caso, plantar, colher soja, milho, algodão. Como é que a gente faz isso aproveitando o máximo do potencial das pessoas? É isso, esse cruzamento. Né? Então, a grande dificuldade foi encontrar profissionais que viessem com essa mentalidade. Encontrei? Não. Então, hoje eu tenho um time bom, formado em casa, e foi um trabalho aí de formiguinha, de ensiná-los como é que se faz. No meio do caminho a gente perdeu algumas pessoas, obviamente. Sim, natural. Né? Mas acho que é isso daí. O grande desafio foi esse. E hoje eu já sinto que eu não ando tão só. Eu já tenho pessoas
que entenderam como é que funciona e vem fazendo igual, vem reproduzindo aquilo e buscando outras alternativas, entendendo, estudando. Uhum. Eu não sei se você percebe isso, Ju, mas assim, quando eu comecei a levantar essa bandeira, né, que você levantou aí no Eixo como consultoria de RH, eu, na verdade, comecei a pensar nisso até muito antes do negócio Arte existir. Né? Porque eu também vivi uma carreira similar à sua, como executiva, até o momento que eu entendi, e muito pela inspiração do meu líder, quando eu morei em São Paulo, né, de que eu deveria fazer essa mudança, virar essa chave, levar o meu pensamento para que a gente tivesse uma capilaridade maior nisso, não ficasse restrita a um negócio onde eu atuava. E a primeira coisa que eu encontrei de dificuldade de maneira geral nas empresas, eu compactuo com a sua percepção, eu encontrava nas próprias pessoas das áreas de gestão de pessoas essa dificuldade, porque elas estavam ali muito focadas nas suas estruturas de departamento pessoal, e grande parte das empresas ainda dizia que tinha um RH ou uma área de gestão de pessoas, né? A gente já fofocou disso, você sabe que eu odeio o nome recursos, porque gente não é recurso, né? A gente compartilha desse pensamento. Mas aí você tinha uma área de departamento pessoal que cuidava ali de folha, de benefício, admitir, demitir, documentação, e você dizia que você tinha um RH. Então, tanto que a gente nasceu não fazendo nada de departamento pessoal, porque a gente entende que a estratégia não está nisso, né? Está em todos os outros processos da área, né? De você atrair talentos, de você fidelizar esses talentos, de você educar a parte da educação corporativa. Então, a primeira dificuldade era mesmo com os próprios profissionais da área. Mas aí, depois que você encontrava os profissionais ou preparados ou com essa consciência, eu comecei a entender a dificuldade de levar esse pensamento para o tomador de decisão, para o empresário, para que ele entendesse que a perenidade do negócio dele está diretamente relacionada às pessoas que ele tem. Então, a gente tem algumas... A Larissa aqui, que faz o nosso apoio todo de mídia e tal, ela tem postado umas frases minhas, de tanto que eu repito, e uma delas é: o negócio de qualquer empresa não é o que ele vende ou o serviço que ele presta, são as pessoas. Porque se ele não tiver efetivamente as pessoas, ele não vai vender, não vai plantar, não vai colher, né? Enfim. Como é que você vive essa realidade no agro, né? Porque aí a gente fez aqui, enquanto estratégia, a gente fez um mapeamento, a gente criou um mapeamento para medir o nível de quão aqueles RHs, aquelas áreas de pessoas nas empresas era estratégico, o quanto a empresa se percebia estratégico, e nós chegamos a um número devastador. Em toda a Bahia, a gente lançou isso há 2 anos no congresso da RH aqui na Bahia, 36% era o percentual das empresas que estava no dito RH 5.0, pós-pandemia, com esse olhar estratégico, com a outra defesa minha, com o seu RH abraçador de árvore. Né? Ser acolhimento está na nossa essência, mas nós somos geradores e acompanhamos o negócio. Como é que você, durante a sua carreira, e hoje em especial na Bahia, que entrave, sabe, Ju, você encontrou assim com esse empresário? O que é que você percebe, não só na sua empresa, porque eu sei das transformações que você tem feito, mas quando você olha as empresas na região, o que é que ainda é um entrave para o empresário entender isso? Que a gente já entende que é muito fácil, que está no nosso DNA, mas ele não virou essa chave ainda. Fabiola, o que eu vejo como talvez dificuldade no empresário, eu acho que é muito reflexo do posicionamento do profissional das relações humanas de gente e gestão. Historicamente, eu acho que a gente sempre se colocou numa posição de só RH, vamos falar lá a terminologia que a gente o usava passado. no passado, né? Só RH. E é muito comum, assim, eu acabei de receber uma profissional que chegou aqui para a minha área e ela fez assim: ai, você me desculpa, mas eu sou psicóloga e eu não entendo muito de números. Essa fala me arrepia. Por quê? O que eu aprendi nesses meus poucos anos de profissão, talvez uns 20, 25, um pouquinho mais, é que eu preciso entender de lucro, eu preciso entender do negócio, eu preciso entender de estratégia, eu preciso entender do negócio. Quando Perfeito. Eu me mostro entendedora do negócio, obviamente que o empresário vai adquirir confiança.
Ele não vai me colocar de escanteio. E o que a gente faz normalmente é a gente se coloca de escanteio, porque você coloca. Imagina, eu hoje participo das principais decisões, das principais reuniões, inclusive no comitê que eles Sim, têm, os acionistas, em algumas delas eu estou presente. E aí a gente fala de balanço, fala de DRE, fala de resultados, fala perfeito. de impostos e de tudo mais. Orçamentos. Exato. E eu consigo hoje participar dessas discussões, Aham, é, dando minha opinião, sendo assertiva nos sim, momentos que preciso. E o que eu vejo hoje é que a gente, como profissional, precisa transmitir essa segurança para o empresário. perfeito. Ele precisa entender que, puxa, essa mulher aí, ela entende do que ela fala. Hoje eu sinto que é isso, sabe? É Ela entende do isso. que ela fala, eu vou confiar nela, né? E aí tem um processo que ele antecede esse entender do negócio, que eu tenho uma amiga que ela desenvolveu um método que é o TBC, que é o tira a bunda da cadeira. E aí ela Sensacional. entender do negócio, eu preciso Eu tirar já meu estava bumbum dizendo da cadeira. TBC, gente, o que é que eu não estudei? Eu não conheço isso. Ana Dulce Nunes, ela criou o TBC, tire a bunda da cadeira, Sensacional. e o que ela fala é justamente isso, eu preciso estar lá no negócio, eu preciso conhecer do negócio. Então, hoje, por exemplo, quando fala, ah, vai processar algodão. Eu sei como funciona o processo do plantio do algodão, eu sei como funciona o processo da colheita do algodão, eu já subi em máquina junto com o Sim, operador de máquinas colhendo algodão, eu sei das dificuldades do dia a dia dele, eu sei como que funciona uma perfeito. algodoeira, como que se tira o caroço do algodão. Ah, Juliana, mas você precisa saber de tudo isso? Sim, eu Claro. preciso saber de tudo isso, né? É, Então, eu acho que o grande entrave aí com os nossos pagadores, né, aham, eles entenderem que a gente também entende. é. Você falou num ponto crucial. Você sabe que aqui na minha atuação como uma empresa de consultoria, a gente está em variados negócios. O que é uma coisa que eu pessoalmente considero extraordinário, porque como eu sou fascinada pelo processo de aprendizado, ter a chance, né, de conhecer não só pessoas, mas também ideias, histórias e negócios diferentes. E essa foi uma coisa que no passado, a minha equipe, quando começou, aí, porque vem da faculdade, e você veja, isso é tão assustador isso que você traz. Porque se você pegar o conceito de business partner, que vem lá de 1990, né, quando o Willis trouxe essa coisa, isso não é novo. Se a gente falar que a gente está em 2025, que era o método da Ana que você trouxe, porque o business partner é isso, ele se torna parceiro do negócio, ele vai lá na área, ele entende a área, ele não fica atrás da mesa dele pensando no formulário tal, na abertura da vaga Y, na criação só daquele treinamento, mas é que qualificação você tem que trazer para aquela dinâmica. Eu lembro que quando a gente teve uma empresa aqui de sondas petrolíferas, cliente nosso, uma empresa grande no segmento de petróleo e gás, e aí eles fizeram tudo, a gente fez várias reuniões à toa, começamos a abrir vagas para contratar engenheiros para eles. E veja, a pessoa que faz. Você vive isso com certeza, claro, no seu negócio, mas e já passou por isso naturalmente em outros processos. Como psicóloga ou como administradora, você não vai saber o que um engenheiro de uma sonda petrolífera faz. Você não é engenheira, né? Você não vai saber o que um físico. A gente já contratou um cara físico, um outro químico. E aí eu disse: espera, ainda deixa eu ir lá. Então, quando eu fui na unidade. Eu fui lá ver o que era uma sonda, eu fui até Catu, entendi o que era, sonda SPT, eu perguntei o que ela fazia, qual era o desafio daquele engenheiro, qual era o tempo dele na planta, qual era o tempo. E aí, era engraçado que quando eu estava preparando a minha equipe para fazer as seleções, e eu sempre usei muito modelagem, eu fazia para que elas vissem, depois eu deixava que elas vissem, e depois eu ia, né, dando os retornos, eu conversava com os engenheiros e diria, mas me conta, qual é o seu tempo na planta e qual é o seu tempo na estação, na obra, né, no projeto, no escritório? Qual é o seu tempo de planta e qual é o seu tempo de escritório? Percentualmente você entende que a sua atuação é como? E eu vi alguns engenheiros dizendo assim, mas na hora que essa sonda dá um problema no parafuso XPTO lá, você vai fazer o quê?
Eu não fazia a menor ideia, mas eu tinha aprendido o básico para fazer uma entrevista com o cara e entender se ele me trazia competência comportamental. Veja, isso é muito para além de entender, olha, quais são as suas virtudes, onde é que você acertou, onde é que você errou, né? Que fala disso. Mas você sabe que uma outra coisa na sua reflexão que me provoca, me atravessa um pouco, é o seguinte: eu tenho as nossas equipes como um desafio, a gente tem a nossa necessidade de preparo para esse papel de influência do tomador de decisão, mas a gente tem um outro desafio enorme, que são as lideranças todas da empresa. Ou seja, o olhar das lideranças para a nossa estrutura, para o nosso papel. Como é que é isso no agro, Ju? O que é que difere? Ou se é igual por outros lugares que você já passou? Se bem que você tem uma sólida carreira, né, no agro. Mas como é que essa liderança acolhe e entende o papel da nossa estrutura? E no seu entendimento, como é que a gente elimina os eventuais gaps que a gente encontre para estabelecer essa relação que precisa ser de parceria, no meu entendimento? Eu acho que não se difere de outros segmentos. Tá. Além do agro, eu já trabalhei em serviços e também Sim, no varejo. Eu vejo que é muito similar os sim. comportamentos das lideranças em relação à nossa área de gente. É, Historicamente, também tem passado aí que o RH ele era a entidade ali dentro da empresa que manda embora, né, Aham. que adverte, que pune, que faz os descontos porque a pessoa não foi trabalhar, Vai lá no RH. Passa no RH. passa A no tal da RH, frase, né? exato, exato, Passa no essa RH. frase. E aí como que a gente se consolidou durante esses anos todos? Como a área punitiva e a área que é uma área de despesa, né? Em qualquer Aham. orçamento que você vai fazer, você enxerga lá o RH como despesa, né? Sim. E os líderes acabam consolidando essa visão. E aí tem um papel muito importante nosso, que é de mostrar valor naquilo que a gente faz, né? Quando Aham. um gestor vem trazer, por exemplo, uma questão de Juliana, estou pensando em desligar o colaborador fulano porque ele é insubordinado, ele não quer, além de operar a máquina, ele precisaria fazer pequenas manutenções na máquina e ele não aceita. E aí é o nosso papel, aí que entra a gente mostrando o nosso valor, né? Vem cá, Claro. você já fez, já deu feedback? Você já deu uma olhada na descrição do cargo dele, se realmente está lá para ele fazer. Desculpa, me desatentei porque alguém passou no vidro Deu aqui e um me chamou. oi. Fique Desculpa. tranquila. Você vai falando da importância do feedback, se ele foi lá e Você já construiu. deu feedback? Você já mostrou para ele a necessidade? Por que você precisa que ele troque o filtro de óleo da máquina? Porque Aham. a nossa unidade está a quilômetros de distância da oficina mais próxima. E aí a gente vai colocando. Eu falo que o papel da área de gente e gestão é munir os líderes com muitas informações que Perfeito. muitas vezes eles não têm, conhecimento que às vezes está guardadinho lá na cabecinha deles, já viram alguém fazendo, e é a nossa área que vai mostrar para eles como Uhum. que se reduz desperdícios. Né? Olha, Uhum. você está fazendo, estou vendo aqui que a tua área está fazendo muitas horas extras, e essas horas Perfeito. elas acontecem às quartas-feiras. Né? O que tem acontecido às quartas-feiras? E aí fazer todo o estudo ali, como é que a gente reduz ou dissipa essas horas durante a semana toda? Aham. A gente precisa mostrar o valor para os líderes para que eles sejam os nossos realmente parceiros, né? Porque Aham. mencionou do business partner, quanto tempo que a gente vem falando dessa terminologia e há ainda áreas próprias, o próprio agente de gestão
que não entende como funciona, como que é, o que eu Exatamente. preciso fazer, como é que eu sou um parceiro de negócios. Ué, o nome já fala, eu preciso entender do Do negócio, negócio. trabalhar junto com o líder dele, né? E aí a gente deixa de ser a área que faz a festinha de aniversário, resolve os problemas de última hora, né? Que abraça a árvore. Abraça a árvore, e a gente fala muito no RH, né? Eu falo RH pizza, né? Que solta aí a qualquer A instante, RH. decoração, né, das datas comemorativas. É isso, é isso. Você sabe, você falou de uma coisa aqui, eu fiz uma outra. Eu gosto muito dessa modalidade de conversa, de troca, porque a gente vai abrindo, e os meninos que vão nos ouvir que nos perdoem, mas as meninas têm uma habilidade de abrir várias janelinhas do Windows ao mesmo tempo e conectar todas, né? Você sabe que eu tive um diretor que ele ficava louco, porque ele gerenciava 8 pessoas e eram 6 mulheres e 2 homens. Então a gente estava discutindo, por exemplo, orçamento, a gente estava discutindo uma coisa seríssima. Aí do nada eu dizia: nossa, Ju, esse seu cabelo com essa cor ficou ótimo. E dizia: então, mas esse corte do orçamento aí você tem que fazer em 2,8%, porque se você fizer em 2,5%, e ele ficava completamente desnorteado, porque aí do nada a gente estava falando já da escala do final de ano, porque o volume de 8 milhões de ligações ia ultrapassar tudo que tinha sido previsto. E você dizia: nossa, esse quadro que você colocou aí na sala, você não tinha, Fá. O que aconteceu? Onde você achou esse quadro? Aí eu dizia: menina, comprei naquela feirinha do Rio, maravilhosa. Ele dizia: mas veja só, o volume de 8 milhões não vai ser 8 milhões exatamente. Vai ser 8 milhões 370. E ele ficava tão transtornado. Ele dizia: não dá, vocês precisam entender que a gente não consegue falar de variadas coisas ao mesmo tempo. Mas aí você me falou da Ana, a gente falou do Business Partner, e eu lembrei do Falcone falando sobre o método, né, sobre a importância de método. E ele vai e remete ao início do método mesmo com Descartes, com a filosofia, e como ele fala que ele não podia ser um filósofo divagando sentado na sala quentinha dele. Ele tinha que ir para as ruas, para o frio, viver as gentes, viver as dificuldades. Você vê Paulo Freire, no Brasil, que é uma referência internacional sobre o ponto de vista de educação, né, eu vou chegar nesse tema, falando sobre isso, sobre a importância da gente educar na realidade do outro e entender a realidade do outro, você não trazer modelos prontos. E aí fiz essa viagem porque eu quero falar com você de projetos e de processos estratégicos da nossa área, e um deles, para mim, que é particularmente, né, pessoalmente, muito bem quisto, até pela minha formação em educação, é a educação corporativa. E aí, Juliana, como você percebe essa necessidade ou essa relevância no agro? Na sua avaliação, o agro está investindo bem em educação corporativa? Está longe disso? As pessoas aderem e entendem a importância disso, os participantes, os empresários, sobre esse tema, que tem a ver com, de fato, essa gestão de conhecimento. Entendo que é o primeiro passo para fortalecimento do conhecimento organizacional, né? Como é que você vê isso no agro? Uma ótima pergunta. Inclusive, nós participamos de uma mesa de discussão recentemente no Bahia Farm Show. Sim. E essa foi uma das perguntas ali que nós discutimos, né? Eu percebo um movimento já acontecendo aqui no Oeste de empresas se mexendo em relação à educação corporativa. Tem algumas empresas aqui muito bem estruturadas com as universidades corporativas, Sim. com as academias de liderança. Então, eu percebo que é um movimento que vem acontecendo, porque eu acredito que as pessoas enxergam que não há uma outra forma de você conseguir colocar as pessoas no eixo. Talvez no agro, o modelo que a gente precisa adotar é o modelo lá que a gente tinha no passado e o que a gente faz hoje, modelo que eu falo físico, né? De estrutura física, de realmente estarmos juntos, encontros, sala de aula. Olho no olho, né? A proximidade. Sim. Eu não vejo o agro hoje com essas plataformas digitais com vários cursos de prateleiras e as pessoas sentando e consumindo esse conteúdo. Não vejo isso. Mas vejo um bom movimento das empresas investindo
Tem grandes instituições de ensino hoje que estão atuando aqui no agro, nas Uhum. empresas privadas, Sim, e nós aqui na Chimite estamos já na nossa segunda edição da nossa sim, academia de liderança, em parceria com a Arta, e muito sim. felizes assim, com o momento que nós estamos Bom. vivenciando. Começamos lá com uma turma de 31 pessoas em 2024, Sim, terminamos com 21 pessoas, agora nós já começamos com 52 sim, pessoas, né? Então, sim. essa expectativa é grande em relação a essa Perfeito. formação, mas é isso, é um movimento que eu vejo acontecendo, Uhum. é, não só na Chimite, mas em outras Sim. empresas, talvez Você empresas percebe que essa maiores. consciência já chega no empresário, já chega nos líderes também da área de gestão. Sim, e é um movimento também, Fabiola, porque assim, eu percebo que hoje o que antes era apenas produtor rural, e que não é apenas, porque é uma grande posição produtor rural, Perfeito. mas o produtor rural está se profissionalizando. Então, o Excelente. produtor rural se profissionalizando, ele quer que o negócio dele se profissionalize, é a mensagem que Aham. ele passa, Claro, né? claro. É a dinâmica do exemplo, né? Não pode Exato. ser diferente. Quando a gente olha para as nossas estruturas, né? A gente falou um pouquinho disso antes, Ju, para as pessoas das nossas áreas, os nossos profissionais. Quais são as travas que você ainda vê? Mesmo a gente levando essa mensagem, a gente levando essa informação, o que é que você deixaria assim de alerta para esses profissionais, sabe? Sobre a importância deles se qualificarem. Onde é que eles ainda travam? Do que é que eles têm medo? O que é que ainda dificulta esse profissional da área, do nosso assistente, o nosso analista? Porque aí, eu vou trazer essa pergunta para você no contexto, olhando no contexto geracional, que a gente olhe a nossa geração, outro dia a gente brincou, né, sobre 40 a mais, 50 a mais, e a gente olha as novas gerações. E aí a gente fala da gestão do conhecimento, da importância disso. Como é que você analisa ou percebe que esses profissionais têm que se posicionar frente à gestão do conhecimento, mas os profissionais da nossa área? E o que é que Tá. ainda trava? Sabe? O que é que ainda não. O que é que ainda faz a gente ficar assim, indignado em alguns momentos? Não acredito que você não está, sabe, cuidando disso. Eu faço uma análise assim praticamente diária e eu coloco dois grandes pontos de atenção e eu não vejo como que se soluciona isso se não for com feedbacks, com Sim, modelagem, que é senso crítico e o aprender a dizer não. Eu vejo os profissionais da área de gente num nível de submissão talvez muito grande opa. e tudo pode. Ele não consegue falar o não. Talvez naquela necessidade de, o RH ele tem que parecer bonzinho, e aí a gente Eu vai para. sou acolhimento, eu sou só acolhimento. Exato. Eu tenho um exemplo muito prático disso. Eu tinha uma boa profissional que trabalhava conosco. E ela, uma boa profissional, porque tecnicamente ela gostava muito de estudar, ela Sim, estava se preparando. E em algum momento ela sentiu necessidade de morar na fazenda para entender um pouco mais do negócio. Achei perfeito. super bacana essa visão dela, né? Porque Sim, hoje o nosso público, eu tenho um escritório administrativo com aproximadamente 80 pessoas e as outras 300 pessoas estão espalhadas em fazendas. Então, perfeito. uma profissional da área de gente se interessar em conhecer o negócio em loco foi muito bacana. Uhum. Mas eu falo, foi a escada abaixo, ladeira abaixo. Por quê? Quando ela chegou na fazenda, os líderes a viram como um suporte. E aí A não é a irmã função dela Dulce, era se eu usar uma figura baiana, né? Irmã Dulce, para ilustrar, uma irmã Dulce. irmã, exato, é isso. E aí tudo ela atendia. O líder pedia: você pode abrir um chamado para mim? Era uma função dele: abra o chamado. Você pode abonar essa falta para mim? Abono essa falta. Você pode falar com fulano para divertir? Falo com fulano. E aí esse não saber os limites do falar não, onde que é a minha atuação, acabou colocando ela numa posição
tão elementar que aquilo que ela era uma parceira do negócio, ela passou a ser uma assistente. Nossa. Uma executora, uma secretária, digamos assim, dos líderes. Né? Então, foi muito ruim isso, nós perdemos a colaboradora, obviamente. Sim. E quando eu falo do senso crítico, é um senso crítico mesmo, do analisar. Por exemplo, um gestor abre uma vaga de um cargo X. Então, vou dar um exemplo do que aconteceu recente. Eu estou abrindo uma vaga de trainee. Calma aí, trainee não é vaga. Vamos lá, vamos começar que trainee não é vaga. É um processo de formação. Aí falta o senso crítico do profissional que recepciona essa vaga de tirar o bumbumzinho da cadeira, ir lá com o gestor e falar, vem cá, o que esse trainee vai fazer? Ah, vai fazer, implantar um sistema, vai fazer isso. Será que um analista não seria melhor? Olha, um trainee tem um alto custo para a gente, é um investimento, é treinamento, enfim, são projetos. Tá? Então, eu acho que falta esse senso crítico do entender do negócio todo e de falar, eu tenho poder para brecar essa contratação aqui, eu não vou abrir essa vaga. Eu apertei alguma coisa aqui que deu uma mãozinha. Não. Será que não foi a coisa do... Tá tudo normal aqui pra gente. Tá bom. Talvez tenha sido as reações do Zoom. Aqui. É como se você estivesse pedindo para falar, mas não aparece, fica tranquila. Já estou falando. Você está falando. A palavra é toda sua, totalmente franqueada a você. A ideia é essa. Então é isso, Fabíola. O que eu vejo são essas duas questões, do falar não e do senso crítico. Eu ainda tenho umas 3 coisas para te perguntar, mas vou também te deixar livre se você quiser trazer algum tema que você que a gente não falou aqui ainda, tá? E aí você fala isso da liderança, eu quero voltar para os nossos líderes, porque assim, quando eu chego em uma empresa, é engraçado, a gente enfrenta como consultoria, não sei se você já viu isso, né? Vivenciou alguém na sua equipe, mas a gente tem uma coisa que acontece de maneira muito mais frequente até do que eu imaginaria. A empresa nos contrata, imagine que seja para um projeto de consultoria, né? Para um projeto, para implantar gestão de desempenho, gestão de clima, né? Cargos e salários, até o projeto de educação corporativa, não as qualificações como um todo. E aí a gente vai lá, faz o diagnóstico, entende o cenário da empresa, porque a gente vai personalizar, a gente não tem o domínio do negócio. E às vezes, Juliana, o que eu percebo é que esse líder do RH tem medo da consultoria. Quando o nosso papel é extremamente de parceria. Eu digo sempre, olha, a minha cadeira eu já tenho, a minha cadeira é a cadeira da Arda, não é a sua cadeira, não há possibilidade disso. Né? É uma empresa formalmente constituída, que tem aí um pouco mais de 10 anos e tal, enfim. E nos líderes das variadas áreas, eu ainda percebo uma transferência de responsabilidades para o RH. Vou te dar um exemplo. Outro dia eu cheguei numa empresa que eu tive que dizer para as lideranças, e eu não estou lhe falando de empresa pequenininha, que está nascendo agora, de negócios amadores, assim, na essência das suas entregas, sabe? Não, estou lhe falando de empresas relevantes, bem posicionadas, com faturamentos milionários, né? Milionários, quase bi, chegando ali. E aí eu ouço o líder dizer o seguinte, não, mas aí tem que chamar a menina do RH. A menina do RH, que eu tenho vontade de morrer quando eu escuto isso, tem que chamar lá a menina do RH para demitir. E aí eu olhei para... Como assim a menina do RH vai demitir? Eu, às vezes, em qualificação, sou muito dura com os meus parceiros ali de construção de conhecimento, porque efetivamente é assim que eu os vejo, a gente constrói conhecimento juntos, e no que me cabe de responsabilidade, eu digo, olha só, você não desligar o seu colaborador é um ato de covardia, no meu entendimento, acima de tudo, porque você passou a vida com o cara, conversando com o cara, dando feedback com o cara, tratando com ele no dia a dia, e na hora de você romper o vínculo, você vai dizer para a menina do RH fazer isso? Quem lidera não é o RH, quem lidera é você, o responsável pelo seu liderado é você. Então, pegando esse case real e bizarro que eu te trouxe, que outros cases você percebe no dia a dia, né? E naturalmente é especial no ar, porque a gente precisa dizer para o líder, líder, presta atenção, a gente é parceiro, mas isso é seu papel, não é do RH. Né? Como é que a gente ajuda esse líder a compreender para que ele não terceirize uma responsabilidade essencial dele?
Fabiola, especificamente no negócio que eu estou hoje, a Schmidt é uma empresa de 45 anos de existência Sim. e ela tem como prática trazer profissionais recém-formados de mercado e colocá-los no desafio do dia a dia. Perfeito. E até a primeira edição da Academia de Liderança, esse processo acontecia muito na prática. Então, assim, o cara chegava, ele era colocado numa atividade prática de monitoramento, e aí eles entendiam, caía naquela máxima, né? Monitorou direitinho, tecnicamente ele sabe Aham. distinguir o bichinho branco do bichinho preto, tá pronto para liderar. Qual a Ah, correlação que tem, eu não consigo entender, mas exatamente isso. perfeito. E aí, o que a gente tem como cenário, e que nós estamos revertendo esse cenário, e isso eu já passei em outros negócios também, que Uhum. é essa liderança com pouco preparo e poucos exemplos, né? Então, acaba sendo que quase que é comum, não é natural, mas é comum o líder usar o RH como uma muleta, né? Sim, Porque e não é porque ele não quer, muitas vezes é porque ele não sabe não como sabe. fazer, né? Então, hoje, por exemplo, nesse exato momento, eu tenho uma coordenadora que ela é da área de segurança do trabalho, e ela foi dar um suporte para um líder, que ele é recém-líder, né? Então ele acabou de assumir um papel de liderança, Sim. e ele ia fazer os primeiros 3 desligamentos junto da vida dele. Nossa, Então, ele estava numa situação de insegurança muito grande. natural. Natural. Então, assim, o que eu faço é, vai alguém lá do meu time que já faz isso, que Perfeito. já fez, né? Porque até a gente que faz isso com uma certa frequência, muito, muito mais frequência do que a gente gostaria de Sem fazer, sombra às de vezes, dúvida. né? Mas a gente ainda fica, Não, é um dá momento aquele muito apertinho no coração, desconfortável. Essa é uma das né? coisas que é muito desconfortável. Então, hoje eu vejo muito mais essas, e tem várias outras situações, não só em Aham. desligamentos, mas em situações que poderiam ter sido resolvidas ali entre líder e liderado, como, por exemplo, o liderado apresenta um relatório de despesas e esse relatório não está condizente com política. O líder poderia falar: pera lá, eu que aprovo isso daqui, não vou aprovar, eu preciso orientar o meu liderado. Aham. Ele passa para frente porque ele sabe que vai ter uma outra área que vai falar que Sim. o liderado não cumpriu a política, né? Então, para Aham. evitar dessa exposição. Eu vejo essa situação toda com olhos de muita expectativa de dias melhores virão, né? De E maneira aqui a gente não está falando otimista. de EJQuest, É, né? Dias melhores. é isso aí. Porque a gente tem se mexido, né, se movimentado Sem para sombra que de esses dúvida. líderes se qualifiquem, se preparem, se testem no dia a dia, né, sejam colocados em situações que eles vão ter, em situações dentro de sala de aula, mas que eles vão vivenciar isso no dia a dia, como que eles vão se sair. É Uhum. isso. Então eu vejo, Sim. vejo dessa forma. Muito bom, muito bom. O que é que falta, no seu entendimento, para a gente deixar de ser uma área de gestão de pessoas que apaga incêndio para uma área que seja fortemente influenciadora das decisões estratégicas? Acho que vai ser um resumo O do que a combo. gente trouxe, né? Porque assim, a nossa área, ela precisa saber trabalhar com dados, Aham, com informações. E aí, por que que eu preciso saber trabalhar com informações? Porque é a partir delas que a gente vai orientar na tomada de decisão. É a partir perfeito. desses dados que eu vou criar programas, projetos, ferramentas. Eu vejo hoje o profissional da área de gente e gestão ainda pouco qualificado. No ano passado, eu participei de um congresso aqui no oeste da Bahia e eu perguntei quem é que tem uma caixa de ferramentas.
E aí pedi para que as pessoas levantassem as mãos e, obviamente, algumas levantaram, mas eles não estavam entendendo de qual caixa de ferramentas que eu estava me referindo, não era chave de fenda, Martelo, prego. martelo, grifo, nada. O que eu falo é a caixa de ferramentas com ferramentas de gestão. Quem é que aplica vai definir metas, usa uma metodologia SMART, vai resolver um problema, usa uma ferramenta de resolução de problemas, usa uma matriz PDCA, de uma SWOT, árvore de um diagrama de Ishikawa. soluções. Eu encontro hoje ainda essa muralha com os profissionais de RH. Eles não entenderam que RH não é sobre gostar de pessoas. Não, você Desculpa, está eu vou antecipando a lembrar minha daquele última meme. pergunta. Aí essa coisa de sincronicidade, de sintonia, porque eu tenho a prova. A minha última pergunta para você, pule, porque eu vou lhe fazer a última pergunta. Não, é uma questão de justiça poética. Eu me reservo esse direito. Então você dê um salto no que você ia falar agora, porque eu tenho o direito de fazer a última pergunta a você. Eu preciso. Assim, o tempo de convivência que a gente tem, eu acredito que já me permite ter esse... Como é que eu poderia dizer? Eu vou precisar desse momento. Essa é a minha última pergunta. Já, gente, vocês vão entender. Eu juro que eu vou deixar todo mundo na mesma caixinha da gente. Muito bom. Ô, Ju, você quer trazer qualquer outro elemento que você entenda que seja impactante para as lideranças de gestão do agro se posicionarem, alguma coisa? Você sabe, ontem... Aliás, eu vou te deixar com a penúltima pergunta, para você responder em cima de uma coisa. Eu escrevi um artigo há algum tempo, As Ramificações do Poder da Liderança, e eu transformei isso em uma palestra. Eu transformei esse artigo em uma palestra. Eu vou mandar para vocês, né? Eu estou aqui, inclusive, com a minha garrafinha, porque eu tive a honra de estar com vocês na Academia de Liderança, né? Então, minha garrafinha linda aqui da academia, matar o povo aí. O nome disso é semear a discórdia. Então, é assim que né, na condição de fornecedor, eu sou tratada e mimada. Então, eu escrevi, Ju, esse artigo dizendo o seguinte: para muito além das questões técnicas, eu enxergo que a liderança tem que se apropriar de maneira muito responsável do poder, deste elemento, né, do poder que um líder tem. Então, e aí, sendo redundante, mas para além das questões técnicas que a gente estuda nas academias e tudo mais, eu entendo que e eu fiz essa correlação, essa analogia com uma árvore, por isso que eu falo de ramificações, de galhos, eu enxerguei 4 ramificações do poder que um líder tem, sobre os quais eles têm que se apropriar. As 4 principais: inspirar, encantar, resolver e desenvolver. E essas 4 abrem os seus galhos. Então, lá na Inspirar tem os 4 galinhos que eu construí, na Encantar tem mais 4 galinhos. Essa é uma coisa que depois eu vou te mandar um artigo e depois eu te conto sobre a palestra. Mas, enfim, o que é que você entende que os líderes da nossa área, da área de gestão de pessoas, precisam fazer para assumir esse poder de inspirar, encantar, desenvolver e resolver, para se apropriarem do seu real papel de líderes da área de gestão de pessoas? Essa pergunta é um pouco mais complexa, assim, do que a gente precisa fazer, né? Eu sempre me coloquei numa posição do RH exemplo. Então, eu uso ontem ainda estava dando feedback para um gestor novo que chegou aqui na empresa, e eu uso muito a palavra telhadinho de vidro, né? Então, assim, como que eu quero ser vista pelas pessoas, né? Como é que eu quero que as pessoas enxerguem a minha área? Então, eu não sei se eu vou conseguir responder a sua pergunta, mas eu falo muito da questão do ser exemplo, perfeito. de como que eu quero
quero que as pessoas enxerguem. Eu fico muito encantada quando eu vejo, por exemplo, eu vou numa reunião de líderes da fazenda e aí eu vejo em algumas atitudes ou falas das pessoas alguma coisa minha, alguma Sim, fala minha, algum pensamento meu. Então, eu estou conseguindo influenciar de é alguma isso. forma, É. né? Hoje eu tenho uma colaboradora que a gente está junto aqui desde quando eu cheguei, na área de gente, ela já estava, e às vezes eu vejo ela falando e eu falo, eu preciso maneirar, porque ela está virando eu, né? A gente fala, nós somos É, sim, muito diferentes nos nossos estilos, mas e a gente se complementa muito nos nossos pensamentos. E quando eu vejo ela tá lá falando, ensinando alguma coisa para alguém que são falas minhas, são aham, percepções minhas. Então, acho que é esse cuidado que a gente tem que ter com a responsabilidade daquilo que eu transmito, né? Então, perfeito. é, como é que eu quero que o outro me enxergue? Porque, de repente, a depender daquilo que eu falo, ele vai reproduzir, porque eles Exato. enxergam na gente uma referência, né? Exato. Isso foi muito bom. Você estava falando da sua relação com a sua colaboradora. Eu não estou. Hoje a Rafa está de férias e nós somos, que é a nossa especialista de projetos, é ela quem toca todos os projetos da Arta, os projetos estratégicos. E ela está comigo há 8 anos. E assim, alguns clientes falam, eu não sei quando é você ou quando é ela que está falando. E nós somos extremamente diferentes. Rafa é absurdamente introvertida, reservada, ali concentrada, analítica. Eu sou essa confusão. Então, e é muito engraçado como tem horas que eu digo, meu Deus, eu estou criando um monstro, porque ela está ali, né, É isso. defendendo. É muito complementar. Olha, Ju, eu quero te agradecer muito. Eu estou aqui sendo conduzida pelo nosso timer, mas foi um momento assim maravilhoso, leve, como sempre. As nossas conversas fora a câmera são sempre muito agradáveis e, para mim, muito dignificantes e também trazem sempre aprendizados e reflexão, além de naturalmente divertidas, porque a vida precisa ter diversão, né? E por conta disso, eu me reservo ao direito de te fazer uma última pergunta para você, com muita tranquilidade, responder, que é a seguinte: para trabalhar com gente, tem que gostar de gente? Eu falo que eu gosto do mesmo tanto que qualquer outra pessoa gosta. Eles acham que para trabalhar com gente, a gente. E aí, gente, só para esclarecer, eu conheci Fabiola num evento que aconteceu na cidade de Barreiras, aqui no É Oeste, verdade. e uma plateia lotada, repleta de profissionais de RH, e terminou a palestra, eram muitas perguntas, e uma pessoa resolveu levantar a mão e fazer uma pergunta. Eu estava bem distante e não conhecia a Fabiola ainda, e a pessoa só perguntou: trabalhar no RH tem que gostar de gente? E Fabiola ficou desconcertada com a pergunta. Não sabia o que responder, se desconcertou, mas se saiu muito bem. E aí, respondendo a sua pergunta, Fabiola, eu digo que para trabalhar na área de gente e gestão, o mesmo tanto que a gente gosta para outras profissões, porque a gente é da área de gente que eu amo muito mais as É isso pessoas, aí. né? Tanto que nós trouxemos aqui, que eu gosto também dos processos, eu gosto de Muito. cálculos, eu gosto de Me dê orçamento, método na eu gosto vida. também, eu gosto de pessoas, é É isso. muito bom, muito bom. Gente, olha, a gente finaliza esse ArtaCast que para mim foi incrível, muito gratificante. E aí, essa generosidade de Juliana, né, de conceder o tempo. Eu participei de uma vez de uma reunião com um cliente, um diretor, ele ficou bem bravo porque as pessoas atrasaram e ele fez um comentário fantástico. O dono da empresa estava pontualmente no horário e aí ele me convocou, porque, enfim, eu vinha fazendo um trabalho com a liderança médica dele, que surtiu um resultado que ele ficou encantado, e aí ele convocou toda a empresa para assistir o trabalho, que teria um desdobramento, para assistir a apresentação dos médicos, né?
dos profissionais da área de saúde, e uma consultoria específica, com outros 2 profissionais participariam, e eles atrasaram em torno de 45 minutos. E tanto que ele cancelou a reunião, porque tinha umas 36 para 40 pessoas na sala, por aí, e ele disse uma coisa assim extraordinária. Ele disse: vocês não têm noção do quanto de dinheiro tem nessa sala, perdido por 1 hora. Porque aqui estão pessoas muito qualificadas e a hora dessas pessoas é muito cara. Então, antes de mais nada, Ju, me permita realmente lhe agradecer por sua generosidade, por sua parceria. A gente comunga de alguns valores e de alguns propósitos. Um deles é de gerar e construir e apoiar a construção de um conhecimento, né, baseado em fatos, em dados, em ciência, né, não tratar as coisas na superficialidade. E eu não tenho dúvida alguma que essa 1 hora que nós tivemos com a sua contribuição foi extremamente valorosa pela sua trajetória, pela sua carreira. E porque essas coisas todas, sempre tem uma pergunta que eu fazia no final de processo seletivo, que é: o que prova a excelência do seu trabalho não é o que você fala, o que eu falo, são os seus resultados. São sempre os nossos resultados que dizem quem nós somos, né? E do lado de cá, eu tenho tido a felicidade de ver na Schmidt como cliente os resultados extraordinários que você tem construído, visto o último Start Safra 2025-2026, que aconteceu em maio, onde até a semana passada que eu estava aí, eu ouvi as pessoas encantadas e agradecendo o evento e falando da força desse evento, do quanto foi extraordinário o que você e o seu time construíram. Então, muito obrigada. Que o Oeste da Bahia possa aproveitar e beber dessa sabedoria, né? Que a gente tem aqui o propósito nem um pouco vaidoso, nem um pouco arrogante de forma alguma, mas de troca. Porque é isso que a gente quer colocar à disposição da sociedade, das empresas e dos líderes, é um olhar. É a possibilidade da gente olhar para as coisas de outra forma, né? E pensar em como a gente evolui juntos, porque também só faz sentido se for assim. Eu brinco que só é legal se for de galera. Tem que ser bom para todo mundo, né? Só se for de galera. Então, muito obrigada pelo seu tempo. Com a graça de Deus, na semana que vem estaremos juntas presencialmente. E até lá, dê um abraço em toda a turma e fique à vontade para você se despedir, como você quiser, da nossa audiência aqui. A gente vai ter o cuidado de, quando divulgar tanto o vídeo completo quanto os cortes, marcar a região do Oeste da Bahia, sinalizar e fazer impulsionamentos para chegar no máximo de líderes possíveis da região, para que as pessoas vão, né, se apropriando, né, dessa troca da gente aqui hoje. Fabíola, eu que agradeço. Foi um papo muito edificante, gosto muito de usar essa palavra. Agradeço novamente pelo convite. Me coloco à disposição também dos ouvintes, como que fala? Assistentes? Da audiência, da nossa audiência. Né? Você sabe que eu sou um fiasco de redes sociais, né? Então, no YouTube... Vamos lá, da audiência... da nossa audiência, de maneira... Dos nossos seguidores, isso. Se for nas redes dos seguidores... Adoro fazer benchmark, então, assim, legal. Me coloco também à disposição. Implementei muitos processos novos aqui na Schmidt e acho que as trocas são sempre muito valiosas. Sim, muito obrigada. Excelente. Obrigada a você, minha querida. Então é isso, meus arteiros e minhas arteiras. Esses dias eu anunciei no Instagram que eu estou mudando a forma de tratar vocês, né? Porque eu sempre me referi a vocês como caríssimas pessoas, porque é assim, de fato, que eu enxergo a nossa relação como cara, como valiosa, como preciosa. Mas quem segue a arte é arteiro e arteira, vem da arte, arteiro e arteira. Então é isso, aos nossos arteiros e arteiras. Obrigada mais uma vez por estarem aqui. E a gente se vê no próximo ArtaCast. Sucesso, prosperidade, sabedoria e saúde sempre para vocês, para suas famílias, para os seus projetos e para as suas empresas.